Olá, meu nome é Henrique Rodrigues Marques, eu sou doutorando em multimeios na Unicamp, atuo também na docência, atualmente sou professor da Universidade de São Judas, campus Unimonte, e além disso atuo como curador, pesquisador, e atualmente minha pesquisa é sobre representações e discursos do HIV e AIDS na história do cinema brasileiro dos anos 80 até os dias de hoje. Eu acredito que o cinema queer não se trata tanto sobre representação, né, mas mais uma postura perante o cinema, né? Então, eu sigo muito meu pensamento sobre o cinema queer vem muito da vertente acadêmica, né? E eu gosto muito das definições da Teresa de Lauretis, que ela propõe que um filme queer ele tem que propor um debate sobre a sexualidade como algo mais, algo além. E isso não é tanto sobre essas identidades, né, como gay ou heterossexual. Inclusive, ela propõe que o cinema do David Cronenberg, né, que majoritariamente trabalha com personagens, entre aspas, heterossexuais, é bastante queer na proposta, né, como ele lida com a sexualidade, e eu me alinho bastante a esse pensamento. Né, e também uma ideia de que o filme queer precisa, de alguma maneira, também atuar contra a narrativa hegemônica. Né, ele precisa propor ali algo que vai além dessa definição em três atos, essa proposta de catarse, jornada do herói. Então acredito também que o cinema queer precisa ser alguma coisa, precisa trazer, né, alguma coisa na linguagem que seja queer, que seja contra-hegemônico, né, que proponha ali algum tipo de ruptura. Eu acredito que o cinema queer latino-americano, bom, se aplica nessas regras gerais que definem o cinema queer no âmbito mais global, digamos assim, mas eu também acho que o cinema queer latino-americano propõe muito uma tradição que a gente traz aí desde os nuevos cine latino-americanos, né? Que é essa proposta de buscar também uma identidade nacional, né? Como nesse contexto terceiro-mundista ou do sul global, ou como você prefira nomear, mas que traz essa proposta também, né, dessa busca, desse desejo de entender o que seria uma identidade própria, uma linguagem própria. Né? Então eu acho que também tem uma proposta no cinema queer latino-americano de também buscar estéticas e linguagens e propostas temáticas que sejam muito nossas, né? Que sejam muito regionais e não tanto importadas do norte global, como tem sido com o cinema LGBT lato sensu, assim, né? Então eu acredito que também tem essa busca por entender um cinema que seja fundamentalmente latino-americano, né? Que também traz essa tradição do cinema novo, do cinema marginal, e que essa linguagem um pouco antropofágica, né? Que tem guiado um pouco a arte latino-americana desde do século XX. Bom, o surto de deslumbramento, né, surge aí com várias propostas de vanguarda, né, no contexto do cinema brasileiro dos anos 2010. Primeiro que era o momento que o cinema brasileiro, na sua vertente mais autoral, né, mais ali cinema de festival, digamos assim, se via muito voltada, né, para uma ideia muito restrita de política, né, e muito voltada para representações realistas, naturalistas. Né, então era um cinema ali que negava completamente o cinema de gênero, né, o artifício, né, linguagens ali que propunham alguma estética irreverente. E o cinema do surto de deslumbramento traz de volta, né, esse gosto pelo artifício, esse gosto pela frivolidade, com uma proposta muito voltada também a uma certa improdutividade queer, a um certo debate ali com o dandismo, mas sem deixar de também ser permeada ali por questões políticas, embora nunca colocasse ela naquela proposta pedagógica, panfletária. E também tinha várias propostas, como por exemplo o modo como os curtas do deslumbramento, né, eram feitos e postados diretamente na internet, né, quebrando um pouco essa lógica dos festivais, né, que pediam ali um certo ineditismo, né, e um certo privilégio que não permitia o acesso do filme por pelo menos 2, 3 anos. E o surto e deslumbramento vai romper muito nessas propostas, né, colocando o cinema primeiro na internet para depois enviar para festivais. Então tem várias maneiras ali de várias maneiras, né, o cinema do surto e deslumbramento propôs ali várias rupturas no contexto do cinema brasileiro contemporâneo, não só no âmbito do cinema queer, né, mas também do cinema autoral, desse cinema voltado para a produção de festivais. E embora já tenha se passado 12 anos, né, o que agora muitos outros cineastas, né, especialmente uma certa jovem geração, tem usado um pouco também essa linguagem do artifício e flertado com o cinema de gênero de uma maneira mais abrangente. Eu acredito que o cinema de surto e deslumbramento ainda tem indicado aí um certo
uma certa vanguarda, digamos assim, né? Ainda é muito jovem, ainda é muito fresco e muito aberto também a uma certa característica permeável, digamos assim, né? É um cinema que ainda tem sido muito moldado por novas possibilidades, né? Então é um cinema que eu acho que não... É um cinema que está bastante aberto, assim, né? Que não tem fronteiras muito delimitadas e por isso consegue englobar novas estéticas, novas linguagens e se reinventar ao longo desses 12 anos de coletivo.